Olá, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar dos fundamentos para uma UTI eficiente. Hoje vamos abordar fundamento número 4, o nosso memorial. O que seria o nosso memorial? Os checklists. Bem-vindo ao CardioPad Brasil. Meu nome é Daniel Garros, eu sou staff intensivista do Stollery Children's Hospital da Universidade de Alberta, em Edmonton, no Canadá. Quero agradecer aos organizadores do Clube da UTI e do CardioPad Brasil por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com todos vocês. Os objetivos de hoje seria rever alguns conceitos que já passamos rapidamente. Será que estamos abertos a ver os nossos errinhos? O que são checklists e para que servem? Vamos falar alguma coisa sobre os tipos de checklists, o nosso dia a dia com eles. Será que tem alguma utilidade? Será que existe algum resultado positivo com seu uso? Vamos falar um pouquinho da experiência brasileira de adultos com checklist e esperamos concluir com algumas dicas bem práticas onde podemos usar essas listas. Antes de abordar o tema de hoje, nós vamos relembrar então um conceito que falamos anteriormente. É o conceito da situação da UTI, a conscientização situacional, onde nós estamos nesse momento, onde mora o perigo, o que está acontecendo ao nosso redor. Existem três tipos de conscientização situacional. Um que conhecemos como huddle, que é o encontro geral, que na maioria das unidades se faz de manhã e no turno da noite. Então é o encontro rápido de 5, 10 minutos, onde todo o time que está livre, sem pacientes, que está trabalhando naquele turno, terapeuta respiratório, rotineiro, o chefe do turno, com a chefia da UTI e o time de parada, estão ali reunidos para ver como está a UTI nesse dia. Qual é o número de vagas que temos para receber pacientes, quem está chegando, quais os pacientes que terão alta, está todo o leito coberto com enfermagem adequadamente ou não, a situação da UTI em termos de algum perigo para a segurança dos funcionários, existe alguma norma técnica que tem que ser passada para todo mundo, que recém foi elaborada, alguma situação do hospital que temos que tomar conhecimento. Então, esse é o huddle geral da manhã. O segundo é o encontro na beira do leito. Então, durante o huddle, se escolhe o paciente mais grave. E aí, então, se vai para a beira daquele leito. Apenas o rotineiro, os residentes, o terapeuta respiratório, que vai estar respondendo às chamadas de urgência, e então a enfermeira da beira do leito. Alguém cobre ela naquele momento, todos ficam na porta do quarto ou à beira do leito, e ali então se vê o pior cenário que pode acontecer com esse paciente. Se é um paciente com hipertensão pulmonar, se ele terá uma crise de hipertensão pulmonar, por exemplo, o que nós vamos fazer? Qual é o papel de cada um? Quais as medicações que vamos usar? Então, aqui que mora o perigo, nesse caso. O que fazer se isso ou aquilo acontecer? Então, essa é o huddle de emergência, que se faz de novo por 5 minutos, 7 minutos na beira do leito do paciente mais grave escolhido por todos. E depois, inclusive, se pode colocar na porta do quarto um alerta sobre o que será feito no caso de isto, no caso de aquilo acontecer. O terceiro huddle, o terceiro encontro de conscientização situacional, se faz no round normal. Então é o alerta que se vai levantar durante o round. A equipe do dia,
totalmente naturalmente do jeito que trabalha, com a farmacêutica, nutricionista, enfermeira, à beira do leito, residente ou rotineiro, discute normalmente o caso, mas faz o plano dos sinais vitais que serão seguidos durante o dia, quais os limites, quais serão os objetivos, os planos do dia e das próximas horas, e também vai fazer um alerta para os sinais de perigo com aquele paciente quando que o plantonista ou o residente deve ser chamado. Então, essas três situações são importantes serem conhecidas dentro do conceito de conscientização situacional, certo? Uma curiosidade interessante. Será que nós aceitamos, como médicos, como enfermeiros, como terapeutas respiratórios, que nós cometemos erros? Esse é um estudo bastante interessante, publicado já há bastante tempo, um levantamento de 3 centros de cirurgia cardíaca pediátrica, onde entrevistaram um grupo de profissionais que trabalham nessas UTIs. 60% dos entrevistados afirmaram que era difícil para discutir erros em seu ambiente de trabalho. 60%. 71% não tinham nenhum debriefing depois de eventos adversos. 39% disseram que as orientações foram muitas vezes ignoradas e 27% que as divergências clínicas não foram efetivamente resolvidas. Então, gente, nós temos muito a fazer dentro dessa área. E por isso, dentro desses princípios de cuidado, dentro de uma UTI eficiente, nós temos que trabalhar com os desvios da prática, com a estandardização e com os processos. Os conceitos que a gente está discutindo nessas nossas aulas, muitos deles vêm da aviação civil. Claro, não se espelhem nesses dois pilotos aqui, que estão prestando atenção na foto e não estão vendo o perigo logo na frente deles. Não são um bom exemplo. Essa foto ilustra bem o que nós estamos falando. Muitas técnicas que usamos hoje nas nossas instituições de saúde vêm da aviação civil, e uma delas, então, é o checklist. Vejam que esses dois pilotos estão se preparando para a decolagem, e o manual com o checklist está ali na frente do copiloto. Eles passam a lista de preparação para a decolagem antes de tomarem as decisões para levar o avião com você a bordo. Então, coisas que, por mais velhos que eles estejam na profissão, eles sempre checam todos os passos, né? Então, gente, isso a gente tem que aprender, que existe um valor muito grande nos checklists, mesmo para pessoas experientes. É interessante que algumas pessoas têm alguns segredos que realmente não são tão eficientes. Esse senhor tem vários vídeos na internet com autoajuda, e ele diz que batendo aqui não vai se esquecer mais nada. Que bom se fosse assim, né? Então, o porquê do checklist? O que é um checklist? O termo checklist é usado para descrever listas que agem como auxílio para a memória da gente e ajuda para instigar decisões, que se chama o prompting em inglês. Então, serve como apoio para melhorar ou alterar os processos cognitivos do operador para aumentar os seus níveis de controle necessários para a operação bem-sucedida de um sistema, e um sistema complexo como é o nosso sistema de saúde. E como eu digo, então é o nosso memorial. Existem vários tipos de checklist, e esse artigo no Jornal de Biomedical Informatics, ele coloca 4 tipos diferentes de checklist que existem, as suas características, os benefícios e as suas limitações, né? Não vou entrar em detalhes sobre eles, mas se alguém tiver interessado, pode procurar por esse artigo e vai poder ver realmente em mais detalhes cada um deles e enquadrar o seu checklist da sua UTI em uma desses tipos.
A grande verdade é que a gente usa alguns desses métodos para nos ajudar na memória e a gente nem se dá conta, né, do que está fazendo. E, na verdade, são tipos de checklist. Por exemplo, o checklist que a gente faz quando um paciente é intubado e começa a desaturar. Então, esse é um checklist muito comum, que é o DOPE, né? Você verifica se o tubo não está deslocado, né? Deslocamento do tubo, a obstrução do tubo, se não há um pneumotórax, ou se está havendo uma falha de equipamento. Então, com isso, você pode corrigir o déficit baseado em 4 coisas que você pode lembrar com mais facilidade nesse momento. Então, a prática de revisar um diagnóstico diferencial completo, por exemplo, nos ajuda a superar os viés de ancoragem. Viés de ancoragem é aquela coisa em que você está fixado, ou chamado também viés de fixação, onde você tem uma ideia sobre uma dor na mão, por exemplo, que está na região do punho, faz um raio-x de toda a mão, mas olha só para o punho e não vê que tem uma fratura no dedo e é o que está transmitindo a dor. Então, ou então o viés de confirmação, que é aquilo que a gente faz uma tomografia de tórax para ver um problema que a gente acha que está acontecendo e olha somente para aquilo que a gente quer ver e não faz um diagnóstico diferencial completo em todo o CT para então não só confirmar ou afastar o que estávamos pensando, mas poder ver todo o contexto da criança. Muitas vezes a gente faz, por exemplo, um raio-x de tórax e não repara que tem fraturas de vértebras e que essa criança pode estar sofrendo um abuso infantil. Então são coisas importantes que um checklist nos ajuda, uma mnemônica, como se diz, né? Então é um tipo de coisa que a gente usou na faculdade de medicina e usa até hoje, né? E que pode ser muito útil. Um outro checklist muito usado nas nossas UTIs é o checklist sequencial. Então é um checklist que se faz antes de procedimentos, uma sequência de tarefas que têm que ser cumpridas no momento em que vai se começar um procedimento, por exemplo, a colocação de uma linha central, a canulação de ECMO ou intubação. Aqui ao lado é o nosso checklist para quem chamar e o que fazer quando nós estamos em uma situação de parada cardíaca e decidimos que está na hora de ativar a colocação de ECMO durante a parada. Então, a secretária da UTI já sabe quem chamar e quais os passos todos que terão que ser cumpridos por ela e também pelo técnico nosso de plantão, o nosso técnico que vai colocar a criança em ECMO. Esse é um exemplo de um checklist preparatório para um procedimento, que é o nosso checklist pré-intubação. Então, se é uma intubação planejada, ou a intubação que se tem algum tempo, que não é uma intubação de emergência, se tem tempo de planejar tudo direitinho e fazer o checklist. Então, uma pessoa lê alto todos os itens e cada um dos itens exige uma resposta em termos, por exemplo, do plano, né, de o que fazer, que isso vai ser feito, a preparação, né, a posição do paciente, etc. As drogas que serão usadas e quem vai administrá-las, então se checa todas as drogas, o equipamento, né, tendo uma máscara adequada ao tamanho do paciente, o ambu adequado com o oxigênio está conectado, muito importante esse aspecto, né? Não se pode esquecer que o oxigênio tem que estar conectado e ligado, as lâminas adequadas de laringoscópio, o tubo adequado, tamanho e um estilete e uma seringa para insuflar o balonete, etc, etc. Então, indo por fim ainda o manejo pós-extubação, como é que será feito, né? Então, vai se fazer essa parte do checklist, planejando a sedação depois e também já colocar o pedido de raio-x
para depois de ser feita a intubação. Então, uma sequência importante que se deve fazer, e já tem trabalhos mostrando muito claramente na América do Norte o aumento do sucesso das intubações com esse checklist. Outro tipo de checklist é o tipo lista de compras ou lista de lavanderia. Eu vou exemplificar com uma história pessoal. Eu estava no hospital e precisei de uma tomografia. Quando o pessoal do transporte da UTI me levou para a tomografia, eles colocaram meu oxigênio que estava na parede, na cânula de oxigênio, eles conectaram no tanque. Desci para a tomografia, tudo tranquilo, a tomografia feita, me trouxeram de volta para o quarto, e ao ficar no quarto descansando algumas horas, eu notei que o alarme estava soando. Comecei a respirar fundo e ver o que estava acontecendo e vi que eu estava desaturando. Ao olhar para o monitor, eu comecei a fazer exercícios respiratórios, verificar o que estava acontecendo. Chamei a enfermeira, ela veio e disse, não, sua saturação está boa, de certo foi a posição no leito, e eu, tudo bem, continuei. De novo comecei a dessaturar. Aí então me dei conta de uma coisa, tirei a cânula nasal, coloquei na boca e senti que não tinha nenhum ventinho, não tinha oxigênio nenhum. O que aconteceu? Ao voltar do transporte, o pessoal do transporte me esqueceu de conectar as cânulas de oxigênio de volta na parede. Deixaram conectadas no cilindro de oxigênio debaixo da cama. E o oxigênio acabou. Como poderíamos ter evitado esse problema? Com um checklist. Então, um checklist antes do transporte e um checklist depois do transporte. E um dos itens seria conecte cânula de oxigênio ou a máscara de oxigênio de volta à fonte da parede e desligue o cilindro. Então, viram como um checklist pode ajudar muito e evitar morbidade ao paciente. O outro checklist é o tipo de ajuda decisória, né? O prompt, né? Aquele checklist que nos instiga a uma ação. Então, esse checklist é aquele que se faz na hora do round, onde você pergunta, posso remover o catéter central? Posso remover o catéter urinário? Posso iniciar a mobilização e que tipo de mobilização que o paciente se enquadra que podemos fazer hoje? Podemos pesar o paciente, estamos hábeis hoje, o paciente está hábil a ser pesado? Qual é o tempo de antibiótico terapia descrito no prontuário? Nós estamos com o tempo certo? Está hoje o dia de terminar o antibiótico? Existe a necessidade de fazer um raio-x amanhã de manhã nesse paciente ou não? Então, são aspectos no checklist que nos fazem pensar e nos fazem tomar uma decisão. Não é simplesmente processo, mas simplesmente uma lista de coisas para ver se o paciente tem ou não. Mas é uma lista que nos ajuda a decidir sobre o que fazer com o paciente. E já se mostrou muito eficiente em diminuir morbidade. Vamos ver agora um estudo muito interessante, um estudo que nos mostra o valor do checklist, mas não só o valor do checklist, como o valor do prompting, aquela pergunta instigatória para que a gente faça alguma coisa, né? Então, um estudo com 140 procedimentos versus 125 procedimentos de controle, num total de 1.283 intervenções. E vocês veem que esse estudo mostra que o grupo de controle ficou mais tempo na UTI, enquanto que o grupo que tinha a lista de prompting, né, de um checklist com questões decisórias, ficou bem menos tempo na UTI. Então, o prompting não só fez isso, mas também
melhorou o tempo livre de ventilação mecânica, diminuiu o uso de antibiótico empírico, a duração do catéter venoso central, o tempo de catéter, e aumentou as taxas de profilaxia de trombose venosa profunda e de profilaxia de úlcera. E, além de tudo, melhorou então todo o processo mensurável que se podia medir e tendeu a reduzir a mortalidade ajustada ao score de severidade do paciente e também o tempo de UTI. Então, o prompting é um checklist prático, né? E nesse gráfico mostra que os pacientes que tinham prompting tiveram então uma tendência a uma mortalidade menor no hospital, 22% contra 10% nesse estudo publicado em 2011 numa UTI de adulto. Então, algumas perguntas em round que a gente faz que podem salvar vidas. Então, uma sequência de perguntas que estão no nosso checklist. A cabeceira do paciente está elevada a 30 a 45 graus. O circuito do ventilador está totalmente posicionado abaixo do nível do tubo traqueal, então para que o líquido caia para baixo e não acumule e aí não cresçam bactérias. O paciente está usando um sistema fechado de aspiração. E algumas outras perguntas também podem ser feitas. O paciente precisa de um acesso central? Podemos retirar a sonda de Foley hoje? O paciente teve um novo episódio de febre ou não? Teve alguma lesão de úlcera por pressão ou hiperemia na pele, né, com tendência à úlcera de pressão ou úlcera de decúbito? Então, algumas perguntas que diminuem a morbidade se a gente prestar atenção durante o round. Em cirurgia, existe um número de estudos bastante grande com redução de infecções e menor mortalidade. Esse é um deles. São resultados positivos, publicado esse aí no New England. Mas também existem estudos neutros, onde não houve uma diferença importante em parâmetros como mortalidade e até alguns itens de morbidade. E esse estudo até foi feito em Ontário, no Canadá. Então, como eu falei, às vezes o sucesso de um estudo depende de como ele foi feito e a aderência de todos os participantes do estudo à rotina que deve ser feita em termos de segmento do checklist. Então, a lista de verificação de segurança cirúrgica da Organização Mundial de Saúde foi adotada em muitos países. E aqui está a versão em português. Ela está no website deles. Você pode ver que eles dividem em três checklists. Antes da indução da anestesia, antes da incisão da pele, e nesse aspecto muito importante, a profilaxia antibiótica. Ela foi administrada nos últimos 60 minutos. Esse é um aspecto bastante importante na prevenção de mediastinite em cirurgia cardíaca e também em infecções de parede, né, em outras cirurgias. E o cirurgião também tem o seu papel dentro desse checklist, o anestesista e também a enfermeira no final da cirurgia com a terceira coluna do checklist. Então, realmente, usando esse checklist, muitos estudos mostram diminuição de morbidade e mortalidade. Se você não conhece, se o seu serviço não adotou, eu realmente aconselho que deem uma olhada e adotem esses checklists da WHO. Será que funciona numa UTI, assim como no bloco cirúrgico? Então, às vezes as pessoas usam o checklist como uma rotina forçada, sem, na verdade, perguntar às pessoas, assumindo que está sendo feito, alguns desses passos estão sendo feitos, e faz simplesmente o check no box
no quadradinho. Então, isso que é o uso inconsistente que resulta, então, numa falta de efetividade e, por isso, algumas pessoas não acreditam no checklist. E também existe uma falta de estudos controlados para realmente verificar a efetividade da introdução de checklist. Então, às vezes, mostrando que esses resultados são apenas especulativos. A gente fica orgulhoso quando colegas brasileiros publicam um estudo que tenta responder essas questões importantes sobre o valor do checklist. Esse é um grupo de São Paulo que coordenou um estudo grande publicado no JAMA em 2016, com mais de 5.000 pacientes, 59 UTIs no grupo de intervenção, 59 UTIs no grupo controle. Infelizmente, esse estudo não mostrou uma diferença na mortalidade, mas vários aspectos de qualidade foram melhorados com a presença do checklist diário no round, também com o prompting, né, as perguntas decisórias, né, e também os objetivos para o dia. Então, eles conseguiram demonstrar que o uso de o volume tidal mais baixo foi alcançado, foi evitado sedação pesada, o uso de catéter venoso central, o uso de catéter urinário e a percepção do time como um time realmente efetivo no trabalho, tudo isso melhorou, e ainda também a percepção de um clima de segurança do paciente também foram aspectos positivos que o grupo de intervenção mostrou estatisticamente ser superior ao grupo controle. E esse era o checklist deles. Nutrição está adequada, está se fazendo profilaxia venosa de tromboembolismo, a cabeça do leito está elevada e assim por diante, perguntas que a gente também tem no nosso checklist. Mas depois de uma análise secundária desse mesmo estudo, de 5.700 pacientes, eles foram ver e outros trabalhos saíram com base nos mesmos pacientes, no mesmo estudo. E eles viram que o checklist fez uma diferença em usar o volume tidal baixo para a SARA de adulto. E viram que tem 3 fatores que foram independentemente associados com a aderência ao protocolo do volume tidal baixo. Quais são esses 3 fatores que foram realmente determinantes que esses pacientes tiveram o volume tidal baixo? Hospitais maiores, acadêmicos, né? O uso de checklist estruturado durante os rounds. Então, foi um dos 3 fatores. E o outro, a presença de relação de enfermagem de 1 para 10, enfermagem de 1 para cada 10 leitos, com a chefia de enfermagem em todos os plantões. Então, esses 3 fatores fizeram com que o paciente recebeu um volume tidal adequado, menos de 8 ml por quilo por minuto, como se apregoa para a SARA de adulto. Então, foi um sucesso nesse aspecto o checklist. Então, nós temos vários estudos na literatura médica mostrando, então, que realmente os checklists simplificam o cuidado, reduzem erros de omissão, aumentam a aderência aos guias práticos na prática clínica, né? E levam à extubação mais precoce, a uma maior transferência para unidades secundárias mais cedo, né, dos pacientes com telemetria, então, e diminui a incidência de infecção associada a catéter central. Então, realmente, esses checklists são efetivos. Esse é um outro estudo muito importante feito em Ribeirão Preto, no Brasil, mostrando que depois que se fez um período de treinamento e depois do treinamento se fez a adoção de um checklist e o treinamento foi anual, houve uma redução do uso de catéter de Foley, né, de catéter de demora urinária nos pacientes e, além de tudo, o que mais houve, uma redução das infecções urinárias. Então, muito importante redução, quase a níveis de
quase a zero as infecções urinárias nesses pacientes quando se estabeleceu o treinamento e o checklist. Trabalho muito bom feito pela enfermagem em Ribeirão Preto. Então, a taxa média de utilização do catéter urinário diminuiu de 73% para 45%. E, da mesma maneira, a incidência de infecção da fase 1 do estudo até a fase 4 caiu de quase 15 por 1.000 dias de catéter para 1,1 mil dias de catéter, que é o que o CDC aceita como um hospital de alta qualidade. Aqui temos dois exemplos de checklist, um nosso, do Hospital do Stollery, à esquerda. Antes era em papel, agora está em forma eletrônica, com vários itens que a gente muda periodicamente para enfatizar algumas coisas diferentes. E à direita, um checklist bastante extenso, que agora já foi resumido, que é do colega Dr. Hélio Queiroz Filho, que treinou com a gente e agora está em Salvador, na Bahia. Então, coisas que podem ser feitas no Brasil, claramente com benefícios para os pacientes. E para terminar, eu quero mostrar um trabalho que mostra o standard, como se deve fazer uma UTI cardíaca, quais são todos os aspectos importantes de se ter em termos de qualidade de uma UTI cardíaca. Este trabalho foi publicado no Circulation em dezembro de 2020 para prevenção de complicações numa UTI cardíaca, um statement científico da American Heart Association. E numa das tabelas eles colocam claramente que o uso de um checklist para o bundle de catéter central. Então isso faz com que se remova o catéter central assim que ele não for mais necessário. Então está dentro do artigo de melhores práticas para uma UTI cardíaca. Concluindo, então, podemos dizer que o checklist e também o prompting, né, que são aquelas perguntas instigatórias para uma decisão, eles melhoram o cuidado e podem até diminuir a mortalidade, como demonstrei, e espero que tenha convencido vocês. Adotar é garantir o combate à falha de memória que nós inevitavelmente temos. É um processo de melhoria, tipo técnico, né, para facilitar a nossa vida. É importante que a gente faça as perguntas críticas, né, e você pode inclusive mudar o seu checklist de acordo com as suas necessidades e o tempo, com o tempo você pode mudar. E também é importante também ter o tipo de checklist que faz a preparação para as intervenções, como intubação, catéter central, etc, etc. Com isso, espero ter ajudado e quero também saber de vocês se essa nossa conversa foi útil. Como sempre, eu digo a vocês que estou à disposição para responder perguntas. Aí está o meu e-mail e muito obrigado pela atenção. Até a próxima.